de pai, vinde mãe de família, para a santa missão popular. É o povo de Deus reunido, que hoje vem sua fé celebrar. É o povo de Deus reunido, que hoje vem sua fé celebrar. O nosso programa Caminhos de Fé conta com o patrocínio e a generosidade de Digam Mídia, Alex Fotógrafo, Sonora Projetos Acústico, Dionúzia Medeiros, Decoração e Cerimonial, Geni Eletromóveis, Posto Ademir e Supermercado Mendonça. Roda a vinheta. Maria, mãe dos caminhantes, ensina-nos a caminhar. Nós somos todos viandantes, mas não é fácil sempre andar. Vamos então em mais um programa Caminhos de Fé, neste mês de maio, mês da Virgem Maria, mês tão belo que nós falamos desde o início, né? Mas, e para coroar este programa, nós teremos a entrevista com o padre José Floren, um dos maiores estudiosos, e não só estudioso, mas também devoto do servo de Deus, o padre Biapina. Se você quer conhecer um pouquinho mais do padre José, aguarde aí no nosso programa. E vamos juntos conhecer este missionário que vem além fronteiras para evangelizar essas terras da Paraíba. Aguarde aí que você vai conhecer um pouquinho mais. Mas antes de nós iniciarmos o nosso programa, vamos fazer a nossa oração inicial, entrando em sintonia com o nosso bondoso e amoroso Deus. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, e que gozemos sempre de sua consolação. Pelo mesmo Cristo, nosso Senhor. Amém. Façamos a antífona mariana própria do tempo pascal. Rainha do céu, alegrai-vos, aleluia, porque que merecestes trazer em vosso seio, aleluia, ressuscitou como disse, aleluia. Rogai a Deus por nós, aleluia. Exultai e alegrai-vos, ó Virgem Maria, aleluia, porque o Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Oremos. Ó Deus, que vos dignastes alegrar o mundo com a ressurreição do vosso Filho Jesus Cristo, Senhor nosso, concedei-nos, vos suplicamos, que por sua Mãe a Virgem Maria, alcancemos as alegrias da vida eterna. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E Biapina, missionário e andarilho, percorrendo novos trilhos, vai deixando santa fé. Mês mariano, na última semana celebramos a festa de Nossa Senhora de Fátima e nós não poderíamos deixar de falar neste programa de São João Paulo II, conhecido de todos nós, o Papa da Juventude, o Papa das Famílias, o Papa que assume no seu escudo o todo de Maria. E nós vamos ouvir um trecho da sua viagem apostólica aqui, em terras de Santa Cruz, durante a missa na Basílica Nacional de Aparecida, no dia 4 de julho do ano de 1980. Veja como o Santo Padre começou a sua homilia. Viva a Mãe de Deus e nossa, sem pecado concebida. Salve a Virgem Imaculada, a Senhora Aparecida. Desde que pus os meus pés em terras de Santa Cruz, nos vários pontos onde passei, ouvi este cântico. Ele é, na ingenuidade e singeleza de suas palavras, um grito da alma,
uma saudação, uma invocação cheia de filial devoção e confiança para com aquela que, sendo verdadeira mãe de Deus, nos foi dada por seu Filho Jesus, no momento extremo da sua vida, para ser a nossa mãe. Em nenhum outro lugar este canto adquire tanta significação e tem tanta intensidade quanto neste lugar onde a Virgem, há mais de 3 séculos, marcou um encontro singular com a gente brasileira. Com razão, para aqui se voltam desde então os anseios desta gente. Aqui pulsa, desde então, o coração católico do Brasil. Meta de incessantes peregrinações vindas de todo o país, esta é, como já disse alguém, a capital espiritual do Brasil. É um momento particularmente emocionante e feliz em meu itinerário brasileiro, este em que convosco, representando aqui todo o povo brasileiro, tenho o meu primeiro encontro com a Senhora Aparecida. Li com religiosidade e atenção, preparando-me espiritualmente para esta Romaria Aparecida, a simples e encantadora narrativa da imagem que aqui veneramos. A inútil labuta dos 3 pescadores buscando peixe nas águas do Paraíba, naquele longínquo 1717. O inesperado encontro do corpo e depois da cabeça da pequena imagem de cerâmica enegrecida pelo lodo. A pesca abundante que se seguiu ao achado, o culto logo iniciado, a Nossa Senhora da Conceição, sobre as aparências daquela estátua trigueira, carinhosamente chamada a Aparecida. As graças de Deus abundantes em favor dos que aqui invocam a Mãe de Deus. Depois, são conhecidas as romarias nas quais tomam parte no decorrer dos séculos pessoas de todas as classes sociais e das mais diversas e distantes regiões do país. Foram no ano passado mais de 5.500.000 peregrinações por aqui. O que buscavam esses romeiros? O que buscam os romeiros? Aquilo mesmo que buscavam no dia, mais ou menos remoto do batismo, a fé e os meios de alimentá-la. Buscam os sacramentos da igreja, sobretudo a reconciliação com Deus e o alimento eucarístico. E voltam revigorados e agradecidos à Senhora, a Mãe de Deus e nossa. Este templo é morada do Senhor, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, como nos ensina o livro de Apocalipse. Nele tal, a Rainha Esté, a Virgem Imaculada, que conquistou o coração de Deus, e em quem grandes coisas fez o Onipotente. Não necessária, acolher numerosos filhos e interceder por eles. Salva meu povo, eis o meu desejo, também nos ensina o livro de Esté. Este templo é imagem da igreja, igreja que é a imitação da Mãe do meu Senhor conserva pela graça do Espírito Santo virginalmente íntegra a fé sólida e a esperança sincera e a caridade. Figura desde a igreja, é a mulher que o vidente de Patmos contemplou e descreveu no texto de Apocalipse há pouco escutado. Sim, amados filhos, Maria, a Mãe de Deus, é modelo para a igreja, é mãe para os remidos, por sua adesão pronta e incondicional à vontade divina que lhe foi revelada, torna-se mãe do Redentor. Com uma participação íntima e toda especial na história da salvação, pelos méritos de seu Filho, é imaculada em sua conceição, concebida sem a mancha original, preservada do pecado e cheia de graça. Ao confessar-se a serva do Senhor, como nós podemos ler em Lucas 1:38, e ao pronunciar o seu fiat, o seu sim, acolhendo em seu coração e em seu seio o mistério de Cristo Redentor. Maria não foi instrumento meramente passivo nas mãos de Deus, mas cooperou na salvação dos homens com fé livre e inteira obediência, sem nada tirar ou diminuir e nada acrescentar à ação daquele que é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Maria nos aponta as vias da salvação, vias que convergem a todos para Cristo, seu Filho, e para a sua obra de redenção. Maria nos leva a Cristo, como nos afirma
com precisão o Concílio Vaticano II. A função maternal de Maria em relação aos homens de modo algum ofusca ou diminui esta única mediação de Cristo. Antes, ela manifesta sua eficácia e de nenhum modo impede o contato imediato dos fiéis com Cristo. Antes, ela os favorece. E vós, devotos de Nossa Senhora e romeiros de Aparecida, aqui presentes e os que nos acompanham pelas rádios e pela televisão, conservai zelosamente este terno e confiante amor, esse terno e confiante amor à Santíssima Virgem Maria, que vos caracteriza. Não o deixeis nunca arrefecer e esfriar. Não seja um amor abstrato, mas encarnado. Sede fiéis àqueles exercícios de piedade mariana tradicionais da Igreja, a oração do Ângelus, o mês de Maria e, de maneira toda especial, o Sacratíssimo Rosário. Quem dera renascesse o belo costume, outrora tão difundido, hoje ainda presente em algumas famílias brasileiras, da reza do terço em família. A devoção a Maria é fonte de vida cristã profunda, é fonte de compromisso com Deus e com os irmãos. Permanecei na escola de Maria, escutai a sua voz, segui os seus exemplos, como nós ouvimos no Evangelho. Ela nos orienta para Jesus. Fazei o que ele vos disser. E como outrora em Caná da Galileia, encaminha o Filho às dificuldades dos homens, obtendo dele as graças desejadas. Rezemos com Maria e por Maria. Ela é sempre a Mãe de Deus e nossa. Esta é para nós palavra da Igreja. Lindas palavras de São João Paulo II. Parece que nós, quando lemos o texto, nós ouvimos aquela voz dele que insistindo em falar o nosso português. Linda a mensagem e o seu culto a Nossa Senhora. Pena que a homilia é muito longa e nós não poderíamos estender tanto no nosso programa, mas vale a pena nós pesquisarmos esta homilia e lê-la na íntegra. Muitos tópicos interessantes e bonitos, verdadeiramente uma aula de Mariologia. Que São João Paulo II, lá do céu, aos pés da Virgem Maria, interceda pelo povo brasileiro, interceda por esta terra de Santa Cruz. Vamos então fazer a oração do peregrino. Ó Deus, que tirastes teu servo Abraão da cidade de Ur dos Caldeus, o protegendo em todas as suas peregrinações, e que foste o guia do povo hebreu através do deserto. Pedimos que protejais nós, vossos filhos e filhas, servidores, peregrinos, que por amor ao teu nome peregrinamos aos santuários do mundo inteiro. Sê para nós o companheiro nas caminhadas, guia nas encruzilhadas, alento no cansaço, defesa frente aos perigos, albergue no caminho, sombra no calor, luz na escuridão, consolo no desalento e a firmeza em seus propósitos, para que pela tua mão cheguemos incólumes ao término do caminho, e enriquecidos de graças e virtudes, retornemos ilesos para nossas casas, cheios de saudável, eterna alegria e paz. Isto vos pedimos pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Mãe de Deus e nossa, de São José, seu esposo, e do servo fiel, Padre Biapina. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Um homem tão humilde que nasceu no Nordeste, da sua história o povo não esquece. Em tantas cidades por onde passou, muitas caridades ele fez com amor. Padre Biapina, exemplo de oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do amor, doutrinando a todos com sua vocação, falando do amor, viveu entre os irmãos, um amigo fraterno, ele se doou.
oração, intercedei a Deus por seus irmãos. Padre Biapina, servo do Senhor, missionário do Então, amor. vamos começar diferente a nossa entrevista de hoje. Abra a sua memória. Que conta a sua história. Você já conhece esse bordão, né, das ondas amigas da Rádio Integração. E o nosso entrevistado de hoje é o Padre José. Padre José, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado pelo convite. Para nós é uma alegria ter o senhor aqui no nosso programa e acredito que as pessoas que estão do outro lado esperavam muito que o senhor viesse falar da sua história, contar a sua história, a sua vida e a sua relação com o Padre Mestre Biapina. Tá certo, são duas histórias, então a minha vida é a vida do Padre Biapina. E já que o senhor começou, nós vamos pedir que o senhor conte a sua história. O senhor é natural de onde? Eu sou estrangeiro aqui na Paraíba também. Então eu queria saber e conhecer um pouquinho mais do senhor. O senhor veio de onde? Eu gosto de dizer assim, eu sou importado, mas venho da Bélgica. Ainda bem que não é da China, né, gente? Não, nem do Paraguai, tá certo. Eu nasci na Bélgica, me criei lá e passei pelo seminário para a América Latina. Sim. Era um dos 3 seminários que existe na Europa naquele tempo, foram fundados no ano 1955, para preparar padres para ir para a América Latina. Tinha na Bélgica, em Lovaina, onde eu passei, tinha outra em Verona, na Itália, e outra em Madrid, na Espanha. Eram seminários internacionais. Eu estudei lá filosofia e teologia, 2 anos de filosofia, 4 anos de teologia, e tinha brasileiros lá, tem até um brasileiro daqui da nossa região, lá no seminário. A sua turma era grande? No seminário tinha 120, 140 seminaristas. Muitas vocações, né? Graças a Deus. Mas era de vários países. Né? Mas antes de nós entrarmos nesse quesito do seminário, da vocação, eu queria saber da sua família. É a família grande? Não, uma família pequena de agricultores. Eu nasci perto da cidade, não era dentro da cidade, uma casa encostada ao centro da cidade. Sim. Mas era um pequeno sítio. Meu pai era agricultor e a minha família sofreu muito por causa da Segunda Guerra Mundial. Então o senhor é certo? Um personagem... Eu nasci durante a guerra e eu perdi uma irmãzinha que na época tinha 7 anos. E minha mãe ficou, quando tinha 90 anos, 60 anos depois da guerra, ainda chorava. Chorava quando se recordava a Terezinha. E ela faleceu no dia de Santa Teresa, uma bomba que explodiu lá em cima da casa e pronto, foi vítima da guerra. Nossa. Mas isso marcou muito a nossa família, a casa destruída. Meu pai também, na época todos os homens eram para entrar no exército. Sim. Ficou preso também, foi para um campo de concentração. Nossa, então são marcas fortes da sua família. São marcas que ficam, que não se apagam, não. Com certeza. Sua mãe aos 90 anos chorava pela morte da filha. Claro. E recordando isso. Mas pronto, então isso passou e eu entrei no seminário para a América Latina, me formei como padre. O senhor tinha quantos anos? 25. Me ordenei com 25 anos. Eu cheguei aqui com 28, passei o bispo de lá, mesmo sendo preparado para a América Latina, mas por ser padre diocesano, ele pediu para passar os primeiros anos na diocese como padre. Sim. E aí eu... Mas vir para o Brasil foi um pedido do senhor ou eles que delegavam? Não, foi o tempo também que os bispos daqui andaram lá na Europa. Era nos anos também do Concílio Vaticano II. E eles visitavam os seminários e pediram padres. Então, eu não entrei numa congregação, porque eu estava meio inseguro ainda quando eu entrei. Será que eu vou ficar por toda a vida? Então, os padres diocesanos assumiram compromisso para passar 5 anos. 5 anos.
Eu cheguei aqui no Brasil para passar 5 anos no Brasil. O meu compromisso foi esse. E desses 5 anos, quantos anos você está aqui já, gente? 52. Ninguém mais falou sobre isso, não. Nem o bispo daqui, nem o bispo lá da Bélgica, nem eu. A gente calou sobre este prazo. Aham. Mas aí o senhor... Mas nesse tempo todo o senhor voltou à sua terra natal? Sim. No Algumas- começo que eu estava aqui de 3 em 3 anos. E depois, até a pandemia, nos últimos 10 anos, eu ia todo ano. Passar pouco tempo, um mês, para não abusar ninguém lá na Bélgica. Ó, já não vou perguntar, porque se ficou esse tempo todo aqui, se era um prazo de 5 anos e tem muitas décadas já, é porque gostou da evangelização do Brasil. O que chamou a atenção o senhor de permanecer aqui em Terras de Santa Cruz? Não, era o ambiente, a amizade, as pessoas e também a abertura da igreja. Lá as paróquias são pequenas. Passei lá 2 anos e pouco tempo, numa paróquia que tinha menos de 3.000 habitantes. Nossa, pequena mesmo. E tinha um padre, eu era auxiliar. Uhum. Então, aqui eu passei sempre num mundo grande. Quando eu cheguei, fiquei com Bananeira, Solane e Dona Inês. Hoje são 3 municípios, né? Então É o um senhor mundão. cobria esses 3 municípios? O único padre. E como é que Sim. era o meio de transporte? É um jipe. Eu jipe. cheguei, a paróquia de Bananeiras tem um jipe, certo? Então o senhor Não. passou por Bananeiras, Solânia... E Dona Inês, E no Dona mesmo Inês. tempo. No Como é que- mesmo tempo. Como é que você dava conta de dar assistência a esse povo Não, todo? dá conta, mas é outro jeito de dar conta. Mas na Não. hora que o senhor ia, o senhor batizava, casava, enterrava, fazia tudo. Enterrava, não. É maneira de falar. Eu sei. Pois, Não, mas é diferente. E nós trabalhamos muito, eu acho, 10 anos. 10 anos fiquei assumindo aqui. 10 anos. Então não tinha todo domingo, nem todo domingo tinha missa, não. Entendi, porque tinha que Mas- atender as outras comunidades. É, Os mas, sítios, mas nas cidades eu ia nos fins de semana. Sábado e domingo era para o centro da cidade. Sim. Um domingo, um fim de semana eu passava em Dona Inês. Uhum. Aí eu não tinha missa nem em Bananeiras, nem em Solânia. Nossa, que E realidade o diferente. povo não reclamava muito não, porque nós trabalhamos muito para preparar pessoas para fazer as celebrações. É o engajamento do leigo que Era, veio com o Concílio era. Vaticano, né? E sempre nós ficamos dizendo, repetindo durante esses anos todos, em todas as capelas, tem que ter celebração semanal. Uhum, é. A leitura da palavra de Deus, em união com o resto da igreja, pega o mesmo evangelho, Com o certeza. mesmo Uhum. evangelho do domingo, alguns cantos e umas preces e o Pai Nosso, assim. Mas o senhor tem um papel muito importante na nossa diocese. O senhor viu a nossa diocese nascer, não Vi. foi? Como é que foi Ajudei a isso? preparar. Então Certo. isso aí só tem que contar para nós. Como É. é que é isso aí? Talvez as pessoas da própria diocese não sabem dessa importância que o senhor tem aqui. Não, porque já faz mais de 30 anos agora. Sim, mas a certo, história tem que ser diocese. contada para os mais novos. Mas durante, não sei decorado agora, então foi criado uma área episcopal aqui do Brejo. Uhum. Era da arquidiocese, mas já era em preparação para ser diocese. Então, Dom Marcelo já estava aqui, quando ele veio para a arquidiocese, foi ordenado bispo auxiliar da arquidiocese da Sim. Paraíba, mas aqui ficou aqui na região. E aí tinha já uma certa preparação para ser uma diocese independente do resto. Aí houve até um dos problemas que tocou mais assim a gente foi as 3 paróquias, Areia, Remígio e Alagoa Grande. Sim. Os padres não queriam. Porque Fazer a diocese? não queria fazer parte aqui da diocese mandaram até porque no primeiro plano eles entravam aqui na diocese de Guarabira. Sim. Mas o padre Rui e os padres de Alagoa Grande e de Remígio assinaram também o pedido, mandaram uma carta para o núncio dizendo nós não queremos não, nós não queremos não, porque nós não temos nenhuma ligação com Guarabira. Na realidade, todo o transporte, o asfalto era para Guarabira,
Sim. ou para Campina Grande, Aham. para estudar todo o problema, assim. Sim. Era. Cidade maior era para Era. Então Eu eles não comecei- queriam que a sede fosse em Guarabira, é isso? Ou não queriam a igreja particular de Guarabira? Não queria participar. Aí Dom Marcelo ainda falou assim, que ia passar. Até discutiram onde vai ser a sede. Vai ser em Guarabira ou vai ser em Areia? A areia também estava no palio. Estava, por causa de Padre Rui, Monsenhor Rui. Monsenhor lá. Rui é o que está enterrado dentro da igreja, Tá, né? certo. Aí discutiram, então tinha a linha que dizia o centro cultural e a educação e os colégios, tudo isso é Areia. Mas o centro econômico é Guarabira. Entendi. E aí foi feita a opção para Guarabira. Se você quiser, tem ainda artigos nos jornais, o Norte, que fala sobre esta E o senhor discussão. tem essas coisas guardadas? Tenho guardado em algum canto, Ele certo? tem a história Tá dele. certo. Nós vamos Tem. dar uma pausinha na nossa Certo. entrevista para os nossos comerciais, os nossos patrocinadores. Mas, ó, fica aí aguardando que tem mais história, que vocês viram, né? Aguarde só um instantinho. Nós estamos num momento muito especial do nosso programa, que é o momento dos patrocinadores. Aquelas empresas, aqueles nossos parceiros que confiam neste projeto de evangelização. E são eles, tome nota, a Digan, que é nossa parceira desde o primeiro programa, com o telefone 83 98882 4372. Temos também o Alex Fotógrafo, com o telefone 83 98717 4261. Sonora Projetos Acústicos, do nosso querido amigo Otávio, traz o telefone 83 99112 5688. E somando conosco, Dionúzia Medeiros, decoração e cerimonial, 83 98876 9338. Geni Eletromóveis, olha o telefone da Geni, 83 3369 1061. E aqui você pode ver onde é que são as filiais da Geni Eletromóveis. Posto Ademir, 83 98875 2808. E também Supermercado Mendonça, 83 98679 1303. Suplicamos a Deus, pela intercessão do Padre Mestre Biapina, que derrame sobre estes nossos patrocinadores, sobre as suas famílias, as bênçãos oriundas do céu. Muito obrigado a você que patrocina o programa Caminhos de Fé. Jesus, eis a fonte de luz para o mundo, eis amor que ao Pai nos conduz. Voltando à nossa entrevista, desenrolou essa história aí de Areia, Remígio e qualquer outra cidade, Alagoa Grande. Elas estão no território da diocese. Como se deu esse final dessa história? Mas eles entraram só no ano 2000, no dia 1º de janeiro 2000? do ano 2000. Em Eles 2000, então, o tempo passou e a resistência de Monsenhor Rui não era mais tão forte. Já estava mas debilitado, o provavelmente. povo de Areia, sobretudo de Areia, tinha uma classe lá que ficaram reclamando que não estava gostando, não. É mesmo? Não estava gostando. Então, o negócio E é aí recente. o padre que estava lá, Padre Edinaldo, Sim. não é o nosso Edinaldo, é da Arquidiocese, então ele não quis mais. Os padres de Areia e Remígio, com essa mudança, não queria mais ficar na por paróquia. eles mesmos? Por eles mesmos, não queria mais, Acho que falta de porque comunhão. houve um mal-estar, assim. Aham. E aí, numa reunião do clero da Arquidiocese, então o bispo, foi Dom Marcelo, naquele tempo já estava lá na Arquidiocese,
Disse, e quem vai para a areia? Ele disse, a areia é um lugar bom. Ele disse, quer ir? E a gente não conversou mais do que 2 minutos. Ele disse, vá. E já teve a transferência. Já teve a transferência. Ele disse, vai quando? No próximo mês. No próximo mês. Eu fui, então, no mês de dezembro para preparar esta transferência. Sim. E assim eu fiquei fazendo parte do patrimônio de areia e voltei aqui para a Diocese de Guarabira. Foi assim que eu entrei na Diocese de Guarabira. E hoje é patrimônio da Diocese, né, gente? E diga para nós. Eu sou o padre que tem mais anos na Diocese. O senhor é o mais velho de ordenado? Não, de ordenado não, mas na presença Diocese. na Diocese. Antes do padre Luiz e padre Geraldo, que são os mais então mais são vocês velhos. 3. Os 3 são importados, como diz o senhor. Eu digo, eu sou o sobrevivente. O sobrevivente da arquidiocese. E está aqui conosco. Tô. Pronto. Agora eu tenho uma experiência, deixei eu contar isso porque eu achei tão bonito. Quando eu cheguei no Brasil, um estrangeiro que chega lá, hein? Do outro lado do oceano. Cheguei aqui sem conhecer nada. Nem a língua, não, a cultura. Eu aprendi, eu tenho facilidade. Fiz um curso de português, antes de vir para cá. Sim. Um curso intensivo de vários meses. A cultura, a geografia, a história do Brasil, a língua também. Mas a língua escrita é outra coisa do que falado. Sim, eu não tenho problema para ler jornal, livros, não tenho nenhum problema. Mas para falar é diferente. Quando o povo está conversando entre eles, e aí eu aprendi logo que era mais difícil para mim na zona rural, porque os assuntos são outros, Completamente. do que na cidade grande. Diferentíssimo. Era sobre chuva, sobre feijão e pragas, e roçado, formiga e não sei o quê. Mas eu passei por uma experiência que eu acho que valeu, para mim valeu. Passei 3 meses acompanhando a formação de padres. Naquele tempo já falava assim, mas a palavra, a expressão veio só depois da teologia da enxada. Sim. A ideia foi essa. Nem todos os padres têm de ter a mesma formação para as comunidades, mas todas as comunidades têm direito a ter um padre, a ter celebração da Santa Missa. Então, Dom José, com inspiração também de Maria Padre Pires? Maria Pires. Com inspiração também de Padre José Comblan, que ele já começou esta experiência lá no Chile, começaram a formação de padres para atender a zona rural. Mas foi muito interessante essa formação. Era de manhã, todo dia pela manhã, era trabalhar como o povo trabalha. Sim. Para não ser uns padres assim acomodados ou aburguesados. Sim. Mas no meio do campo. Aí eu sofri. Trabalhar com uma enxada, 3 meses. Nesse sol? Nesse sol, e esse já tinha prática, trabalhavam tão ligeiro com a enxada, e eu não podia nem acompanhar, porque não tinha nem calos na mão, tudo isso. Então o senhor encarnou a vida daquele povo. Sim, trabalhar, porque o padre não pode ser distanciado do povo, tem de entender o povo e viver o mais perto possível com a vida, a partilhar a vida do povo. Interessante. De manhã era trabalhar no roçado. À tarde era estudo. Sim. Estudo, ler e estudo, e era sério. Eu já era formado e eu dava também uma ajuda àqueles seminaristas que estavam lá. Então, só foi formador no seminário? Eu acompanhei Né? esses seminaristas. E toda noite era costume de fazer visita. Sim. Visita nas casas, rezar com o povo. E toda semana tinha um tema, um assunto para refletir com o povo. E chegando em casa era para anotar. Por exemplo, eu vou pegar agora os assuntos agora, é mês de maio. O que o povo fala sobre Nossa Senhora, como que celebra o mês de maio. Vai chegar Pentecostes, o que significa o Espírito Santo, Pentecostes, o que então, diz isso para vocês? Então. Sim, e depois de
de 15 em 15 dias vem o padre José Comblan e esses assuntos foram refletidos. O povo, o que o povo fala, o que o povo diz. Aí eu aprendi a respeitar a fé, a cultura, as expressões do povo, porque o povo é rico também na sua fé, na sua convivência de viver a fé. Aí, o segundo passo era, o segundo passo era... É muita história bonita, né? Tem que ouvir mesmo. O segundo passo era, o padre Comblan disse, e os textos da igreja, a Bíblia, fala o que sobre Nossa Senhora? Sobre Pentecostes, diz o quê? E depois... Então associava a piedade popular, o que a igreja dizia. Então andava com dois remos. Sim. Interessante, gostei. A formação era essa. Agora que o senhor falou sobre isso, uma pergunta interessante. O que o povo fala de Nossa Senhora, o que a Bíblia diz, mas o que o Padre José fala de Maria? O que ele traz da cultura dele, do seu berço de família, do mês de maio? Aí eu não conheci estas devoções aos santos. É mesmo. Eu aprendi aqui e demorei alguns anos para eu, com entusiasmo, dizer viva Nossa Senhora, viva Santo Antônio. Eu não tinha isso não, porque lá não tem essa maneira assim calorosa, emocional de viver a fé, não tem. Que interessante. Não conheci não. Nem festa de padroeiro. Também não conheci, não. Aí foi ver essa riqueza aqui no Brasil, no Brejo Paraibano. Certo. É outra maneira de expressar a fé, né? De viver a fé. E provavelmente o senhor gosta de ver aquela arena, aquele anfiteatro lotado, falando viva ao Padre Ibiapina. Também. Que, por sinal, o senhor é um grande estudioso e devoto do Padre Ibiapina. Aqui é a cereja do bolo do nosso programa. Por que o senhor se encantou pelo Padre Mestre? Aí, quando eu cheguei aqui, em 1971, fiquei responsável até porque Santa Fé era uma capela de Solânia. Sim. Eu era vigário em Solânia, aqui era uma capela, e os padres holandeses, Padre Lamberto, Padre Leonardo, Padre Conrado, viveram também aqui em Santa Fé, mas Padre Leonardo não era padre, e Padre Lamberto ficou muito feliz que eu assumia também aqui a capela, porque ele diz, você tem mais jeito para animar o povo, tá certo? Então, em 71. Aí, em 72, cheguei em 71, 72, foi o primeiro conhecimento de Padre Ibiapina. O povo tinha costume aqui, dia 19 de fevereiro, missa com romeiros, visita ao túmulo. Eu dizia, não sei nada sobre Padre Ibiapina. E Padre Lamberto disse, em Areia, na biblioteca de Monsenhor Rui, tem um livro sobre Padre Ibiapina. Era o livro de Celso Maris. Aí eu li o livro de Celso Maris para fazer a primeira pregação sobre Padre Ibiapina. Olha. E aí, nos anos 70, nem os padres conheceram Padre Ibiapina, nem falaram sobre isso. Quem conheceu o Padre Ibiapina era o povo daqui, era a devoção dos fiéis. Então, Padre Ibiapina sofreu, eu digo assim, sofreu porque calaram a voz dele, junto com o de Padre Cícero. Como de Padre Cícero, isso tem a influência. Aí, quando começaram a estudar, por causa de Padre Cícero, estudaram a vida também de Padre Ibiapina, em 1983. E foi a partir daí que ressuscitou a devoção Padre Mestre. E depois deram entrada, nos anos 90, 1991, deram entrada no processo de beatificação, aí acelerou. E tudo isso o senhor estava escrevendo as páginas da diocese ainda. Ainda está, né? Acelerou o processo, assim a devoção se espalhou. Sobretudo com Dom Muniz, que criou a missa aqui e deu, todo mês deu 19, centenas, né? Todo dia 19 deu centenas de pessoas aqui da Redondeza
até de outras cidades mais distantes. E aí, quando eu fiquei doente, em Areia fiquei doente, fui operado no coração, eu disse assim, não vou fazer o que outros padres fizeram, que já vi, padres idosos, fica parado. Eu dizia, vou entregar a paróquia. E o Dom Muniz, na saída dele da diocese, me colocou com a responsabilidade para assumir aqui o santuário e o Carmelo em Bananeiras, certo? Aí eu peguei gosto, não tinha mais paróquia, tinha mais tempo também para ler e estudar. Aí se dedicou ao santuário e ao Carmelo. E comecei a juntar tudo que eu encontrei na internet, nas livrarias, nos sebos, venda de livros, compra de livros. Eu juntei uns 80 livros, comprando pela internet. E escreveu muita Biapina. coisa também, né? Não, mas eu não era de escrever tanto, não. Eu ajudei a escrever. Eu vou dar um exemplo que tenha mais amizade, mais conhecimento. Eu encontrei vários textos, na internet, e eu passei para o padre Hernando, de João Pessoa. E ele era um intelectual, tinha condições de escrever. Ele que escreveu, mas aproveitou do que eu estava colecionando. Olha que interessante. É. Então... Por exemplo, eu vou dar um exemplo, um dos livros que fala aqui sobre Santa Fé, o assunto é Santa Fé. Então, o Fialho é um padre casado, mas que era deputado lá de Araruna, criticou Santa Fé, a maneira da pedagogia aqui aplicada na Casa de Caridade. Mas por trás ele queria pegar a verba que era destinado aqui para Santa Fé, para a Casa da Misericórdia, da Misericórdia lá em João Pessoa. Mas o artigo foi publicado no livro, que ele criticou aí, mas já depois da morte de Padre Biapina, que ele publicou isso. E as irmãs fizeram um jogral, elogiando tudo que tem aqui, como resposta. E Padre Hernando aproveitou para publicar isso no livro. Uma defesa aqui de Santa Fé. A partir de um jogral. A partir de uma crítica. Interessante. Você vê que nós temos muita história bonita, o Padre José tem muita coisa para dizer para nós. Eu acredito que ele precisa fazer um segundo programa com a presença dele, porque nosso tempo é muito curto. Mas assim, nós queremos agradecer imensamente esses minutos que o senhor passou aqui conosco, abrindo espaço para a sua vida, para a sua devoção e para a sua missão aqui na nossa diocese. Então nós queremos te agradecer. Agradeço, sou eu que agradeço, sou eu que agradece. Então, as portas do programa estão abertas, acho que vamos ter que fazer um segundo round, porque é muita coisa, tá certo? E vamos terminar dizendo Salve Maria. Salve Maria. Mês de maio, uma devoção muito forte na vida de Padre Biapina, devoção a Nossa Senhora. Exatamente. Então, muito obrigado, Padre José, volte sempre ao nosso programa. Forte abraço, vamos agora encerrar o nosso programa no túmulo do Padre Mestre. Enviai, Senhor, operários para a vossa messe, pois a messe é grande, Senhor, e poucos são os operários. Enviai, Senhor, operários para a vossa... Façamos então a oração do servo de Deus, o Padre Biapina, pedindo essa sua intercessão junto de Deus, para nós que ainda aqui peregrinamos. Vamos rezar junto com o Padre Léo. Eterno Pai, vós sois o amor e a misericórdia. Somente vós conheceis tudo o que se passa em nós. Vinde, pois, em nosso socorro na necessidade que nos aflige. Neste momento nos dirigimos à pessoa tão amada do Padre Ibiapina. Ele foi um devotado sacerdote, incansável missionário e sábio conselheiro da Igreja, sobretudo no serviço dos pobres e necessitados do Nordeste do Brasil. Por isso, pela sua intercessão, concedei-nos, ó Pai, a graça de que especialmente necessitamos
e agora vos apresentamos. Peça com fé a intercessão do Padre Mestre. E como sinal da santidade evangélica deste vosso servo, concedei-nos, ó Pai da eterna glória, ao vosso companheiro de fadigas, o Padre Biapina, a honra dos altares em vossa Santa Igreja. Que a Virgem Maria, a quem ele tanto amou na terra, seja nossa advogada no céu. Agradecidos, queremos nos unir ao Padre Biapina e com ele sempre vos louvar, ó Trindade Santíssima, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Padre Mestre Biapina, inspirai-nos. Chegamos ao final de mais um programa Caminhos de Fé. E como todo final de programa, eu queria agradecer imensamente por você ter aberto a porta da sua casa para que nós pudéssemos entrar, rezar juntos, conhecer a vida de tantos devotos do Padre Mestre e também rezar com a sua família. Mês de maio, mês de Nossa Senhora. Como é que está o seu altar? Está florido? Como é que está a oração em família? Estão rezando o terço? Que coisa boa! Está rezando o terço junto com a sua comunidade? Isso é muito bom, reunir para rezar o mês de Nossa Senhora. Temos um recadinho. Já foi lançada a rifa para a causa de canonização do Padre Mestre. Você aí na sua paróquia, você pode ajudar também. Procure a secretaria, procure os agentes de pastorais da sua paróquia, da sua comunidade, para ajudar a nossa diocese nesta causa tão importante que é para nós o Padre Ibiapina. Adquira o seu bilhete e nos ajude a elevar a honra dos altares o servo de Deus, o Padre Ibiapina. Vamos para o momento final. Apresente aí os objetos para a bênção, as imagens, velas, água, terço, a chave da sua casa, a chave do veículo, os currículos, resultado de exame. Apresenta também a sua carteira de trabalho, carteira de motorista. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da Santíssima Virgem Maria, a Senhora da Piedade, São José, seu esposo castíssimo, de nosso Pai São Paulo da Cruz e do servo de Deus, o Padre Biapina, desça sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, os objetos apresentados, projetos e sonhos, a bênção amorosa do Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, obrigada por participar conosco de mais um programa Caminhos de Fé. Maria, Mãe